Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumo de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Robocop 2. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga, não. Não é droga, não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Pra piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso, tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que Nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí, a cena para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal
que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direta ao ponto. Agora, eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso, tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era.
O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá só no Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido, chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí a cena para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído. Como eu já disse, agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine,
O Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direta ao ponto. Agora acham que vão precisar. Eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosão, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí a cena, para ficar
de boca aberta, para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, o Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direto ao ponto. Agora, eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada
que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí, a cena para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído. Como eu já disse, agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, o Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer
na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direta ao ponto. Agora acham que vão precisar. Eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City. Uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mal. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que Nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido, chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí
a cena para ficar de boca aberta. Para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, eles fazem... Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direto ao ponto. Agora, eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City. Uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha,
ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá só no Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder tipo. Ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, é meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido, chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade o esconderijo dos caras, cheios de explosão, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí a cena para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles vão
Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direto ao ponto. Agora acham que vão precisar. Eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga, não. Não é droga, não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que Nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar,
mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí a cena, para ficar de boca aberta, os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, o Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direto ao ponto. Agora, eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City. Uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é,
ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí a cena para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído. Como eu já disse, agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, o Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando
perigoso demais. Então sabe que eles vão. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direta ao ponto. Agora acham que vão precisar. Eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosões, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam
armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí a cena para ficar de boca aberta, os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, eles fazem. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo, os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direto ao ponto. Agora, eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit. A cidade de Detroit está uma bagunça gigante, uma zona mesmo. Tem ladrão por todos os cantos, tiroteio rolando solto e ainda por cima tem uma droga nova na jogada chamada Nuke. Não é droga não. Não é droga não, viu? Esse tal de Nuke é viciante demais, está destruindo a vida de todo mundo. Para piorar, tem um chefão do crime por trás disso. O nome do cara é Caim. Esse sujeito é maluco, doido mesmo, tipo daqueles vilões que não tem dó nem piedade de ninguém. Enquanto isso, a tal empresa tá querendo transformar uma cidade em algo chamado Delta City, uma metrópole novinha em folha, onde, segundo eles, não vai ter crime nenhum. Mas para isso acontecer, eles precisam limpar as ruas de Detroit primeiro, né? Só que eles não ligam muito para as pessoas, só pro lucro. Então, imagine só, todo mundo no meio da guerra. De um lado, o OCP e do outro, Caim e os traficantes. E no meio de tudo isso tá o nosso herói, Robocop. Lembra do Robocop? Aquele homem, metade policial, metade máquina, criado pela OCP,
no primeiro filme? Pois é, ele ainda tá por aí, tentando fazer justiça com aquela cara de não mexe comigo. Olha, ele não tem descanso. A cidade tá tão ferrada que se cochilar um segundo já era. O filme começa já mostrando ele na ativa, perseguindo bandidos, tentando dar um jeito nas coisas. Mas mesmo sendo super forte, cheio de armas legais, ele vai ter que enfrentar problemas gigantes. Bom, o Caim é o tipo do chefão da gangue, mas com aquele ar de mestre mau. Ele não só tá traficando nuke, ele também quer poder ser o rei do crime em Detroit. Tem muita gente que segue, porque ele é um líder. Tipo, ele faz os seguidores acreditar que nuke é a salvação. Meio doentio, mas funciona. O Caim não tá sozinho. Ele tem uma gangue inteira com ele, incluindo um garoto super atrevido chamado Rob, o que é praticamente a mão direita dele. Parece mentira, mas tem uma maldade que nem um adulto. Voltando ao Robocop, ele tá patrulhando as ruas, tentando dar um fim nessa bagunça. Só que não é tão simples assim. Ele começa a rastrear a operação de Caim e descobre onde a gangue deles estão se escondendo. Aí, meu amigo, pode se preparar uma pipoca, porque vem ação. O Robocop invade os esconderijos dos caras, cheios de explosão, tiro e tudo aquilo que a gente adora ver. Pois é, Caim e a gangue deles armam uma emboscada. Robocop até tenta lutar, mas são muitos inimigos. Ele acaba sendo capturado. E aí, a cena para ficar de boca aberta. Os caras desmontam o Robocop, literalmente. Ele é arrebentado todo, destruído de uma forma tão brutal que a gente sente pena do herói. O Caim ainda debocha dele, porque ele quer provar que ninguém pode pará-lo, nem mesmo a máquina policial. A gangue abandona o Robocop todo destruído, como eu já disse. Agora é a nossa vez de mandar na cidade. Enquanto isso, o OCP fica sabendo o que aconteceu, fica desesperado. Afinal, o Robocop era o rosto deles na luta contra o crime. Sem ele, as coisas vão piorar. Então, o que eles fazem? Eles devem procurar pedaços do Robocop para tentar reconstruir. É aqui que termina a primeira parte que te contei. Beleza, agora que o Robocop foi detonado pela gangue de Caim e é abandonado como se fosse uma sucata, a situação tá feia. Mas calma que essa história vai começar a virar. O OCP não vai deixar isso assim. Afinal, Robocop é uma vitrine deles na luta contra o crime. Então, os técnicos da OCP juntam todos os pedaços dele, pegam cada parafuso, cabo, placa e adivinha, eles reconstroem o Robocop. Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso está acontecendo. Enquanto eles lá vão reconstruindo,
Os executivos da OCP começam a ficar preocupados. O Robocop foi uma propaganda muito boa no começo, mas agora está ficando perigoso demais. Então sabe que eles vão. Então sabe que eles resolvem o que fazer? Mexer na programação dele. Imagine, o Robocop era só uma máquina de justiça implacável, direto ao ponto. Agora, eles acham que vai precisar ser mais bonzinho, mais politicamente correto. Com isso, resolveria os problemas de Detroit.